sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Bom, gente, hoje eu quero conversar sobre um assunto que nós já falamos várias vezes aqui no canal. E aí vocês vão se perguntar, mas por que já falamos várias vezes, por que vai falar de novo? Por dois motivos. Primeiro, porque eu acho que todos os assuntos que a gente trata aqui no canal, eles não são assuntos para se falar uma vez só, né? Eu acho que continuamente a gente tem que falar para não cair no esquecimento, né? Para que as questões não caiam no esquecimento. E porque sempre tem algum elemento novo, né? Em alguma questão que faz com que a gente retome o assunto. E dessa vez foi uma entrevista que o ator Richard Dreyfuss deu a respeito de mudanças que vão ocorrer no Oscar 2024. Vale ressaltar, gente, que quando se fala do Oscar 2024, é da cerimônia que vai acontecer em 2024. Mas a gente sabe que os filmes indicados ao Oscar, os filmes indicados, enfim, todas essas coisas da concorrência, são filmes lançados no ano anterior. Então são os filmes que estão acontecendo agora. São os filmes que estão sendo lançados no cinema agora, que estão passando no cinema agora, nas plataformas de streaming, enfim. Os filmes de 2023 que vão concorrer ao Oscar de 2024. E aí é o seguinte, a Academia de Hollywood, né, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, promoveu algumas alterações nas regras da cerimônia, né, do que possibilita um filme a concorrer ao Oscar a partir do ano de 2024, ou seja, a partir do próximo. Há quem defenda que as regras são para valer para os filmes a partir de 2024, então só valeriam para o Oscar de 2025. Mas grande parte da imprensa está dizendo que não, que já é para a cerimônia do Oscar do ano que vem. Então seriam os filmes que estão acontecendo agora. E aí o Richard Dreyfuss, que é um ator já famoso, enfim, já, né, de uma certa idade em Hollywood, ele deu uma entrevista criticando algumas dessas alterações nas regras. E uma especificamente que ele criticou é o que me motivou a voltar a esse assunto, que seria o assunto seria qual é o limite da arte, né? Por quê? Porque uma das alterações que a academia promoveu foi a seguinte. Na verdade eu vou falar de duas, né? Duas que se referem à mesma coisa. Os filmes para concorrerem ao Oscar de melhor filme passarão a ter que ter na sua equipe, seja equipe técnica, sejam atores e tudo mais, um percentual de pessoas de grupos sociais vulneráveis, né, ou de grupos sociais minorizados, enfim, negros, LGBTQIA+, enfim, né, essas populações, esses grupos sociais que historicamente são vulnerabilizados. Tem que ter, eu não lembro se é 30%, 40%, enfim, tem que ter uma porcentagem, e aí a produção que não tiver essa porcentagem de pessoas desses grupos na sua equipe técnica, na sua equipe artística e tal, não pode concorrer ao Oscar de melhor filme. E a segunda alteração tem a ver com a temática, né? Então, os filmes para concorrer ao Oscar de melhor filme tem que ter uma temática, enfim, também tem alguma coisa em relação à temática, ao assunto tratado, enfim, para poder concorrer ao Oscar de melhor filme. E aí o Richard Dreyfuss deu uma entrevista se colocando contra essas alterações, fazendo críticas a essas alterações, e ele usou uma frase que é justamente essa frase, ele usou uma frase e um exemplo, né? Eu vou dar a frase e o exemplo, mas eu vou falar só da frase. O exemplo eu achei tão infeliz que eu não vou nem comentar, mas vamos lá. A frase que ele disse... Não, eu vou começar pelo exemplo então, porque eu só vou citar o exemplo mesmo, né? Então ele para criticar essa coisa, né, da equipe, enfim, dessas coisas, ele deu como exemplo um filme do Laurence Olivier, né, do Sir Laurence Olivier, onde ele fez Otelo, né? O Laurence Olivier fez Otelo. E falando que o filme era maravilhoso, e o Otelo usou na época a técnica da blackface, né? O Laurence Olivier é um ator britânico, né? Fez grandes trabalhos a respeito de Shakespeare, né? Fez grandes adaptações para cinema da obra de Shakespeare, por exemplo, e uma delas foi Otelo. Só que em todas as adaptações que o Laurence Olivier fez,
ele era o protagonista da história. E nesse caso ele foi fazer o Otelo, e para isso ele fez. Mas o filme é muito antigo, tá, gente? Eu nem lembro de que época que é, mas o filme é muito antigo. E ele fez a blackface. E aí o Richard Dreyfuss vai falar que a interpretação foi maravilhosa e tudo mais. E aí, gente, só para encerrar o assunto do exemplo, né? Ninguém está questionando que a interpretação do Laurence Olivier pode ser maravilhosa. Não é essa a questão. Né? A questão da blackface não é a questão da interpretação ou não interpretação, de ser maravilhoso ou não ser maravilhoso, o trabalho do ator. Mas é o sentido, a conotação pejorativa que tem historicamente a blackface. Porque a gente sabe que isso começou a ser feito porque pessoas negras não podiam atuar, não podiam ocupar certos espaços e tudo mais. E aí, então, fazia-se esse tipo de coisa. Então a gente sabe da simbologia racista que a blackface tem, por isso que hoje em dia ela é tão criticada, não se usa mais, enfim, essa coisa toda. Então o exemplo o exemplo foi infeliz, é uma coisa anacrônica, né? Foi um exemplo anacrônico, porque a gente não pode querer comparar um filme do Laurence Olivier, que se eu não me engano é da década de 50, de 60, sei lá, mas é de mais de 70 anos atrás, né? Com as coisas atualmente. Então, exemplo não importa. Mas a frase que ele disse, eu queria chamar a atenção, porque ele disse a seguinte frase. A arte, ele falou assim, eu entendo que o cinema é uma arte e um negócio. É uma manifestação de arte e um negócio. E como negócio, ele tem que se ater aos tempos e tudo mais. Aí ele falou, mas enquanto arte, a arte não pode se limitar por nenhum tipo de moralidade. E aí eu vou querer analisar com vocês essa frase justamente para, dentro desse contexto, voltar a falar do limite da arte. Em tese, enquanto princípio, eu concordo com essa frase. A arte não deve se limitar a nenhum tipo de moralidade. Por quê? Porque senão a arte não rompe com essas moralidades. E aí, nem a arte, nem o mundo evolui. Se a gente for pensar, se a gente for analisar historicamente todas as rupturas artísticas que nós tivemos, quer dizer, todas as grandes transformações artísticas que nós tivemos, elas vieram justamente de artistas e de obras que não respeitaram a moralidade vigente na época. Perfeito. Então, se a gente pegar o dadaísmo, a arte conceitual, ou mesmo o impressionismo, né? Quer dizer, as grandes rupturas artísticas, elas vieram justamente de artistas e de processos e de movimentos artísticos e de obras de arte que não respeitavam os limites da moralidade da época. Então, enquanto princípio, eu concordo plenamente com Richard Dreyfuss. Só que eu acho que a frase dele foi colocada num contexto equivocado. Por quê? Porque, de novo, a gente está debatendo uma coisa que é, primeiro, vamos lá, primeiro, a questão é legal, né? A questão jurídica. Uma coisa é eu, enquanto artista, romper com a moralidade vigente. Outra coisa é eu, enquanto artista, fazer alusões a coisas que são ilegais. Então eu não posso fazer alusão na minha obra, a algo racista, fazer a mínima alusão que seja usando uma blackface, seja não dando espaço para atores negros, seja tratando do assunto de maneira não crítica, né? Quer dizer, eu não posso fazer nenhum tipo de alusão ao racismo, porque racismo é crime. É simples assim. Então não se trata, no caso do racismo, por exemplo, de se limitar pela moralidade vigente. Trata-se de não cometer crimes. Eu não posso criar uma obra que inferioriza, que objetifica, por exemplo, né, ou que humilha, ou que satiriza de maneira clichê, de maneira pejorativa, pessoas da comunidade LGBTQIA+, por exemplo. Né? Porque isso se trata de homofobia, de transfobia, quer dizer, isso se trata de crime. É simples assim. Então isso não tem muito o que discutir. Agora, o que eu acho que a gente tem que refletir, e é por isso que eu discordo
da contextualização da frase do Richard Dreyfuss, no caso da Academia de Ciências Cinematográficas, né, das alterações do Oscar, apesar de concordar em princípio com a frase. Que é a seguinte: a gente tem que debater o que é a moralidade vigente e o que são movimentos que justamente tentam mudar a moralidade vigente. Então veja, a igualdade racial, por exemplo, né, a igualdade de oportunidades entre pessoas brancas e pessoas negras, não está posto na moralidade vigente. Ele pode estar posto do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do discurso, mas na prática não existe essa igualdade. Então a gente não pode falar em moralidade vigente nesse caso, porque não existe essa igualdade. Existe ainda um movimento que, graças a Deus, né, está crescendo na sociedade, que questiona justamente isso, que critica justamente isso, o fato de existir um discurso, existir uma legislação, mas na prática isso ainda não está traduzido em números reais, em situações reais. As pessoas negras ainda continuam com menos oportunidades, as pessoas negras ainda continuam sendo estigmatizadas, as pessoas negras continuam ainda ganhando menos, enfim. Então, não se trata no caso racial, e eu podia falar no caso racial, mas na questão de gênero, na questão de orientação sexual, quer dizer, não existe uma moralidade vigente em relação a isso. Existe uma luta que se acentuou. E que bom que se acentuou. Mas a moralidade colocada na sociedade ainda é uma moralidade, de maneira geral, que coloca o homem branco, cisgênero, heterossexual no topo da cadeia social. Ainda existe, ainda vivemos sob este regime, apesar de todas as transformações e lutas que estão acontecendo. Então, primeira coisa é isso. No caso, por isso que eu falei, no caso desse contexto de promover uma ação afirmativa, de Academia de Cinema de Hollywood promover uma ação afirmativa como essa, de vincular a concorrência de um filme ao Oscar de melhor filme a determinadas ações afirmativas, não tem a ver com limitar a arte para uma moral vigente. Tem a ver de participar de uma luta que quer justamente transformar a moral vigente, que é uma moral que já não faz sentido, que não deveria mais existir. Primeira coisa. E a segunda coisa é a velha discussão filosófica entre moral e ética. Né? Então, por exemplo, vamos dizer que eu acreditasse que existe uma moral vigente em relação à questão das pessoas negras. Né? De que está tudo certo, que está tudo igual, ou das mulheres, vamos dizer assim, que está tudo certo, que está tudo igual. Eu não vou criar uma obra de arte, fazer um filme, escrever um livro, enfim, que vá objetificar uma mulher, por exemplo, ou que vá inferiorizar uma pessoa negra, por exemplo, porque isso é proibido, só porque isso é proibido por lei. Ou porque a moral dita para mim que não pode. Eu não vou fazer isso por uma questão ética. Por uma questão ética, né? Eu consegui, a partir dos debates que a sociedade promoveu no decorrer dos anos, hoje em dia, compreender que isso não é bom. E não é bom, não é só para as pessoas negras, para as mulheres, para a comunidade LGBTQIA+. Não é bom para mim também. Né? Eu, que sou um homem branco, cisgênero, heterossexual, para mim também não é bom que esse tipo de discriminação exista. Porque não é bom para a sociedade como um todo. A sociedade não se desenvolve, não evolui, não cresce enquanto sociedade. Então, se a sociedade não cresce enquanto sociedade, eu também não cresço. Então não é bom para mim, não é bom para ninguém. Então isso é um valor ético que eu absorvi. Pode ter vindo através da moral, pode ter vindo através da lei, mas eu absorvi. Então eu acho que mais importante do que falar sobre a moralidade vigente é a gente entender questões de fundo ético. Não fazer determinadas coisas hoje em dia não é mais uma ação
que tem a ver com se vincular a uma moral, se submeter a uma moral ou se submeter às leis. Tem a ver com uma reflexão ética de cada uma e de cada um de nós. Então, quando um artista faz um filme X, Y ou Z, ou quando um estúdio produz o filme X, Y ou Z, ele tem que ter sim, apesar de ser um negócio, apesar de ter que gerar lucro, essas coisas todas, ele tem que sim entender que existem questões éticas envolvidas e que essas questões éticas precisam ser levadas em consideração. Então é isso, gente. Eu quis retornar a esse assunto do limite da arte porque esse é um debate que sempre vai vir, né? Porque existem limites nas mais diversas ordens, né? Eu acho que aqui a gente está falando do limite ético da arte, né? Do limite político da arte. Então eu acho que é uma coisa interessante. Tem o limite estético, a gente vai fazer vídeos ainda aí para debater outras questões relacionadas a outros limites da arte, né? Mas eu quis aproveitar essa entrevista que o Richard Dreyfuss deu justamente para, de novo, levantar duas questões que são importantes a partir do que ele disse. Primeiro, não existe uma moralidade vigente que impere e que imponha uma igualdade racial de gênero. A moralidade vigente ainda é uma moralidade branco-heteronormativa. Ainda é. Então, o que existe é um acirramento do debate, um acentuar dessa luta que é extremamente positivo, mas que ainda não conseguiu se enraizar na moral vigente ao ponto de transformar essa moral. Então, a frase dele é inadequada nesse sentido. E segunda coisa é a questão da diferença entre moralidade e ética, né? Os valores morais e os valores éticos. Ninguém precisa impor, nenhuma moralidade precisa impor valores se você já tem esses valores dentro dos seus princípios éticos, né? Ninguém precisa impor determinadas coisas. Ó, a Frida latindo. A Frida, de vez em quando, ela tá quietinha deitada aqui e ela levanta do nada e começa a latir. Mas enfim. Ninguém precisa impor valores morais se a gente já tem esses valores como valores éticos. Tá certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço a todas e todos para curtirem o vídeo, comentarem, compartilharem, se inscreverem no canal se ainda não se inscreveram. Se já se inscreveram, chamem as pessoas para se inscreverem no canal. A gente precisa de muita luta aí para conseguir aumentar o nosso número de inscritos no canal. Visitem nosso blog, nossas redes sociais, Instagram, o Facebook, o Twitter, o Cool, enfim. E também visitem o nosso canal lá no Spotify, onde a gente tem alguns dos materiais aqui do canal do YouTube, a gente transformou em podcast e estão lá no Spotify. Então vejam lá que tem bastante coisa bacana, são coisas mais antigas, então quem chegou no canal depois, de repente não vai ver os primeiros vídeos do canal, vai lá no Spotify ouvir, né? E se inscreve lá no canal do podcast, né? Do podcast A Literação, lá no Spotify, e dá essa força pra gente, tá bom? E quem quiser e puder, colabora com a nossa campanha do Apoia-se. Todos os links de tudo estão aí na descrição do vídeo, tá bom? Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.